Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós estamos começando mais um Arena de Ideias e hoje uma edição muito especial. É o nosso primeiro collab com a Nós e com a Espaço Collab, duas empresas da rede de reputação e influência. Essa que é a primeira comunidade as a service do Brasil em reputação e influência. E esse é um podcast, um videocast, onde nós trazemos líderes que estão fazendo revolução na área de comunicação, reputação, influência, e é sobre isso que nós vamos tratar aqui nesse episódio que começa uma nova temporada, agora junto com as empresas da rede de reputação e influência. Eu sou Patrícia Marins, sócia fundadora da Oficina Consultoria, e comigo... Raquel Sodré, muito prazer estar aqui dividindo essa bancada com você, Paty. Que honra. Que delícia, eu estou muito feliz também. Paty, muito prazer. Para quem não tive a oportunidade ainda de conhecer, estamos nessa primeira edição de muitas, que sou Raquel Sodré, CEO e sócia da Nós Comunidades, e falar de reputação, influência, comunicação, tem tudo a ver com comunidades, com troca de valor, troca desse senso de pertencimento que tanto acreditamos. E hoje estamos com um convidado super especial aqui conosco. Mas antes, para tornar esse episódio ainda mais acessível, vamos nos autodescrever? Vai lá, Posso Raquel, começar? por favor. Então, eu tenho pele branca, cabelos loiros, longos, estou aqui com uma blusa do tecido tweed, que tem uma textura, com um formato social. E você, Paty, por favor? Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos castanhos, estou com um vestido meio... Que cor é essa? Nude? Nude, bege. Com uma blusinha verde embaixo, e eu estou sentada. Atrás de mim tem um fundo de uma cor meio fruta-cor, e nós estamos numa mesa aqui apresentando esse videocast, não é, Raquel? Muito bom. E quem está conosco, Raquel? Fábio, seja muito bem-vindo. Ele que atua na área de marketing, construção de marcas e posicionamento, principalmente algo que conversaremos muito sobre os desafios de aplicar estratégias de uma marca global aqui no Brasil, com uma estratégia local. Então, Fábio, em mais de 15 anos no marketing, seja muito bem-vindo. Hoje, diretor de marketing da MC Balchemy, não é, Fábio? Bom, olá, né? É muito prazer, assim, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado realmente pelo convite. Então, eu sou Fábio Foz, eu sou Head de Marketing aqui da MC Balchemy no Brasil. A MC Balchemy, que é uma empresa e fabricante de produtos para construção. Realmente muito obrigado, né, pelo convite. Eu espero aqui a gente bater um papo legal e poder agregar aí um pouco para quem está nos assistindo. Vou me autodescrever também aqui. Então, eu estou sentado também na frente da parte da Raquel. Aqui estou... eu sou uma pessoa de pele branca também, cabelos pretos. Tô com uma camisa preta e também tô de bigode, né? Que é uma coisa diferente. Modelito assim. novo, Modelito não é? novo também. Mas é isso. Mas, pessoal, muito obrigado. Espero realmente poder contribuir aí no nosso bate-papo. Que bom, Fábio, ter você aqui, porque esse é um espaço que o próprio nome diz, é uma arena de ideias, onde nós sempre recebemos líderes para falar sobre algo que hoje é inevitável, a nova moeda da atualidade, que é a reputação. Uhum. Reputação não é o que a gente faz, mas é o que falam sobre a gente quando nós não estamos na sala, não é? É a percepção que nós criamos e que as pessoas julgam, de repente, de uma forma diferente do que nós. Uhum. E quando eu falo nós, não apenas nós como executivos, mas as nossas marcas, as empresas, as comunidades, as famílias que nós representamos. E esse hoje é o grande momento onde as marcas geram valor para a sociedade e elas são avaliadas por esse valor. Então, nós te chamamos muito para conhecer um pouco mais a cultura, o dia a dia desse mercado da construção civil. Uhum. É um mercado em grande expansão no nosso país, por onde a gente vai, a gente vê construção, não apenas em termos de infraestrutura, mas também construção mesmo civil,
prédios, edificações, casas pelo Brasil afora. É um mercado que se expande mesmo no momento de crise, né? A gente lembra que a pandemia da Covid-19 chegou e as pessoas queriam reformar, as pessoas queriam um lugar melhor, mesmo estando em casa. E é um mercado que vocês estão fazendo diferença, impactando diferente a forma de construção de reputação por terem trazido o conceito da comunidade. Essa comunidade de troca, o conceito entre o construtor, o executor, né, o fabricante e a necessidade de um produto, de uma qualidade de uma obra-prima que nem sempre é percebida porque ela é invisível. Né? Então, eu só quero a obra pronta, eu não sei o que está por trás dessa obra, Sim. mas depois ela vai se desgastando com a nossa vida, com nosso corpo, a nossa casa vai se desgastando e o que segura essa estrutura é uma boa matéria-prima. Né? Então, falar um pouquinho sobre isso, essa trajetória, né? A sua trajetória nesse setor de marketing e agora passar para a gente como é que é isso estar no Brasil representando uma multinacional alemã, que às vezes a gente tem um nome difícil para nós, né? Mas por trás carrega uma tradição de uma qualidade e que tem que se comunicar para, geralmente, pessoas que não estão muito preocupadas naquilo que não é um acabamento, às vezes. Perfeito. Está antes do acabamento, não é, Fábio? Muito bom. Não, acho que excelente. Acho que para começar aqui nosso bate-papo também, você falou um pouquinho sobre o setor da construção civil, né? E a gente vê que é um setor que impacta todo mundo, né? Então, impacta a gente quando a gente imagina as obras de infraestrutura, né? O avanço do país, mas também proporciona para as pessoas aí oportunidade de ter onde morar. E também, nós pessoalmente ali, né? A gente quer reformar, quer viver num lar bacana. Então, construção civil é algo que está presente nas nossas vidas, né? De uma maneira muito importante. E como você falou, né, um segmento que vem avançando e tem seus grandes desafios, né? Assim, tem muitos desafios e as marcas têm que, na verdade, buscar aí como podem, né, colaborar por esses desafios. E eu acho que nós da MC Bauchemy, a gente acho que tem um propósito claro, né, do que a gente também quer fazer. E eu acho que a gente conseguiu traduzir isso bem, né, e vem traduzindo isso bem nos últimos anos. E acho que é um pouquinho disso que eu posso compartilhar aqui com vocês. Mas para começar, então, né, também nosso bate-papo, né, só para falar, você até falou, o nosso nome não é fácil, MC Bauchemy, mas ele fica fácil quando você pensa que Bau é construção e Chemie é químicos em alemão. Então, é a MC que faz produtos químicos para construção. Então, são realmente aqueles produtos que normalmente a gente não vê ali, que eles estão por trás da construção. E assim, o que acho que diferencia muito, né, e como a gente vem conseguindo avançar aqui como marca, é realmente ter um propósito muito claro, né? Então, assim, a MC é uma empresa familiar, mas que traz um DNA ali bem claro, né, do que quer entregar. Então, a gente fala muito que a gente quer realmente proporcionar tranquilidade, né, aos nossos clientes, porque construir é algo sério, né? Então, a gente faz isso nos segmentos mais técnicos, mas também voltado aí para o varejo da construção civil. E o que é entregar tranquilidade? Como que a gente faz isso, né? Então, isso é o porquê, né, do porquê da gente existir, mas como que a gente faz? Então, a gente faz isso através de produtos de qualidade, através de relacionamento. Para nós, isso é um pilar super importante, e também através ali de conhecimento, né? Então, para nós, a gente acredita que o conhecimento ele é super importante, né? A gente poder proporcionar conhecimento ali para o setor. Então, eu acho que, começando o nosso bate-papo, eu acho que é através, né, desses nossos pilares, né, e desse porquê da MC existir, que a gente vem realizando o trabalho aqui no Brasil, né? Então, é um pouco isso né, então é exatamente isso. E Fábio, você falou algo muito interessante, que é uma palavra muito presente nas nossas trocas, que é a educação. Então, já tem alguns anos que a gente constrói esse projeto juntos com que o nome da comunidade é Mestre Construtor. Então, uma comunidade para que os mestres de obras, empreiteiros, pedreiros tenham treinamentos técnicos, certificações pela MC Bauchemy, Paty, no Brasil todo. Para quem está em casa, é um projeto que a gente tem muito orgulho de acompanhar de perto. E, normalmente, a gente acompanha nas grandes empresas ou até corporações que usam a comunicação como uma via de informação.
talvez um canal único, apenas uma via, não gera essa troca nem dentro ou fora. Como que você enxerga o poder dessa comunidade dentro da empresa? Como vocês promovem isso? E um pouco do que até vivemos essa semana ali junto no evento com os clientes da MC, mas como é a comunidade, a palavra comunidade para vocês, dentro e fora? O porquê olhar para essas trocas, comunicação Sim. e o senso de pertencimento entre todos que fazem parte do ecossistema? Não, acho que é muito bom, assim, acho que para tentar, a gente atua em alguns segmentos, né, então, assim, segmentos mais técnicos das grandes obras, mas também nesse segmento mais do varejo, e a grande questão, né, sempre para nós, a gente já está aqui no Brasil há 25 anos, nos segmentos mais técnicos, né, a gente tem lá uma possibilidade de falar um para um, assim, é muito mais fácil você criar relacionamentos ali, um para um com as pessoas, são mais contáveis ali, né, quem as pessoas que você precisa tá se relacionando e tudo mais. Agora, como a gente consegue traduzir, então, esse nosso DNA, né, de trazer conhecimento, qualidade para o setor, né? Então, através disso, como que a gente pode chegar, então, num agente super importante que é o profissional, que é o pedreiro, que é o mestre, né? E através disso, né, a gente falou, pô, como que a gente pode fazer isso? Vamos, né, buscar uma maneira de levar capacitação para eles. Mas como a gente leva uma capacitação de uma maneira que não seja só a gente falando, né? Então, a criação de uma comunidade, acho que vem para trazer essa troca, né? Então, hoje, né, com o projeto que a gente tem ali do Mestre Construtor junto com a nós, a gente tem a possibilidade, né, de ter uma troca realmente, né, de criar essa comunidade com eles, de possibilitar, né, a gente ter aí insights, né, importantes sobre né, a vivência deles ou coisas que a gente pode usar para o nosso negócio. Então, além de a gente usar, né, a parte física dos treinamentos, a gente consegue levar tudo isso para dentro de um ambiente, né, mais interativo, vamos dizer assim, né? Então, acho que esse projeto que a gente vem construindo, né, é um projeto que é um desafio, né? Como falei, né? É um público que né, ele não é, vamos dizer assim, hoje a gente não existe, né? Até para falar, por exemplo, você pega profissionais da construção civil, né? Pedreiro, a gente não tem associações, né? Não tem uma regulação, uma regulamentação nesse sentido, né? Então eles não têm uma união, né? Então acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de como, né, atrair esse público e fazer eles participarem dessa comunidade. Então, assim, é um desafio. E como também a Paty falou, muitas das coisas, eles, né, as pessoas como nós que vamos contratar uma reforma, alguma coisa, não é um produto que você vê, né? Então, não está na prateleira, né? Eu não escolho, né? Você não escolhe. Como então, consumidora. Assim, como consumidora, você, assim, não é você que normalmente vai escolher, ele que vai te recomendar, né? Então, como você também né, trazer um pouco né, dessas diferenciações para esse profissional, né? Como você levar a informação de modo que ele realmente se sinta integrado, né, e diferenciado no mercado. Até porque a gente falou, né, muito isso ontem também, ele quer ser reconhecido, né? Ele quer participar de algo, né? Como ele não tem não tem aí uma associação ou algo, né? Ele quer se sentir pertencente, né? Então, eu acho que esse programa, né, a gente vem construindo, né? E eu tenho certeza que a gente vem colocando um bloquinho, né, para fazer ali uma comparação em cima do outro, né? Eu tenho certeza que é um projeto que vai, né, realmente mudar bastante a vida das pessoas ali também que estão nele, né? Então, que legal. Eu fico feliz de ver como vocês estão conseguindo gerar o senso de valorização desses profissionais, que são profissionais que, se vocês forem ver, olha que coisa legal que vocês conseguiram, são concorrentes, né? Mesmo o mestre de obra é concorrente, mesmo a loja que vai vender o seu produto, expor o seu produto, concorrem, mas quando você oferece valor, e o valor está na capacitação, está na troca, numa ferramenta que propicia isso, que a nós, enfim, eu sou fã, né? A nós tem todo esse know-how e além de todo o cuidado, tem toda uma plataforma tecnológica também que é muito acessível, então tem uma experiência do usuário também que facilita, né? Mas eu acho que vocês estão trazendo algo que a gente viu agora como
acho que o principal recado do SXSW que acabou de acabar em Austin, que é o conceito do mattering, né? Que é o conceito de você se sentir valorizado num ambiente de trabalho ou na sociedade, pelo que você é, pelo que você representa. Então, esse é um conceito que hoje distingue as pessoas e faz com que as pessoas queiram estar numa comunidade ou queira estar num determinado ofício, num trabalho, e é um conceito muito difícil de você ter, porque hoje as pessoas, principalmente as gerações mais novas, elas não querem só a sua comunidade, né? Então, por que a sua comunidade ela é mais importante do que a outra? O que faz ter relevante, né? E vocês estão dando, de fato, a capacitação, o cuidado, o carinho, que faz com que esses profissionais sintam, de fato, pertencentes. Que é raro hoje na sociedade, né? E sabe, Paty, que a gente enxerga de um desafio, que é um produto super técnico. E o meu aprendizado, que a gente fala muito do termo entre nós aqui, tem que contar sempre, né? Um tom de o que tanto eu aprendo com eles. Você sabia que existe argamassa de luxo? Com posicionamento premium. Então, tem uma qualidade alta, que dura mais tempo, para a segurança da família, para não precisar retocar, para não precisar... O reboco não cair. Não cair. Eu aprendi tudo isso, além de toda essa narrativa existe uma construção de marca, um posicionamento diferente. Os vendedores já são consultores. Acho que é legal passar a parte desse aprendizado, né, Fábio? Que é um desafio de como a gente posiciona lado a lado na gôndola um produto que tem um valor elevado, porque tem uma qualidade elevada, mas eu preciso descrever isso. E quem está comprando para as pessoas, aí é interessante até o Fábio trazer um grande posicionamento da MC, são grandes obras, certo? Que você contou. Mas esse posicionamento para as obras de prédios, condomínios ou até residenciais, que é possível comprar em algumas multimarcas, boutiques, quem está ali na ponta, de novo, não somos nós. Então, como a gente pega esse desafio de uma marca que precisa se posicionar de uma forma premium para se tornar uma oportunidade de abrir o senso do pertencimento, mas as pessoas precisam abrir os seus próprios desafios, a sua vulnerabilidade, trocar conquistas que muitas pessoas têm medo. Estratégia concorrencial, muitas vezes, né? A estratégia. Tem medo. Quantas vezes a gente não escuta, não fala se está dando certo. Exato. O concorrente vai escutar. E, pelo contrário, o que a gente viu ontem, o Fábio promoveu um encontro dos seus principais clientes para... Vamos falar de futuro? Vamos falar de estratégias e oportunidades? E agora, aqui entre nós, escutando de você, o que você enxerga para o futuro? Quais são, a partir desse primeiro momento de construirmos um primeiro passo da comunidade interna, com o nosso time, agora com os mestres, que também tem ali um caminho para a plataforma, e com os nossos clientes. Acho que foi a primeira vez de um evento reunindo esses clientes. Sim. Quais são os próximos passos de desafios e oportunidades que vocês enxergam? A comunidade tem quanto tempo também para a gente saber? Faz 2 anos, né? Então, assim, não é uma, né? Não temos tanto tempo com a comunidade. Mas eu vejo que, eu acho que a gente fez uma fundação, né? Vamos dizer assim, de novo, para fazer essa brincadeira ali bacana. Então, a gente tem a comunidade bem estabelecida no sentido do propósito, temos ali né, um caminho importante já definido. E agora o nosso desafio é realmente, assim, conseguir com que os nossos parceiros, né? Então, assim, de novo, né? Somos uma empresa que vende para grandes obras também, vendemos diretamente aí para grandes projetos. E nesse mercado a gente vende através dos nossos parceiros, que são revendas, né? Que são casas lojas de materiais de construção especializadas, né? E como que a gente traz eles para esse ecossistema, né? Esse sempre foi nosso objetivo, mas nos primeiros 2 anos ali, né? De trabalho, realmente a gente
gente buscou se conectar diretamente com o profissional. E a partir disso bem estabelecido, agora o nosso objetivo é trazer, né, todos esses parceiros ali para dentro, né, para que a gente possa criar realmente esse ecossistema, né? Então, acho que ontem na troca a gente pôde perceber que para eles, né, o nosso caminho é o caminho certo, né? Que agora realmente a gente conseguir concretizar para que eles também participem muito disso, né? Porque eles são um elo também super importante, né? Falando de novo assim do mercado, né? A gente está oferecendo capacitação porque é algo que faz parte do nosso DNA, mas quais os desafios que a gente tem para a construção civil nos próximos anos? É falta de mão de obra e mão de obra qualificada. Então, a gente vai viver muito isso, né? Também como você mesmo falou, a gente vive nesse momento que as pessoas querem ser valorizadas. Imagina também o profissional, quanto que ele não é quanto que ele não é valorizado, né? Então, assim, eu acho que a gente se estabeleceu bem para que realmente a gente esteja, né, construindo cada vez uma comunidade maior no futuro e que esses parceiros, essas lojas, né, revendas que são nossas parceiras, elas vão embarcar nessa também porque elas sabem que elas precisam se conectar bem com esse público. Então, a nossa comunidade serve, vamos dizer assim, de ponte para que eles também conversem melhor com esse público. Então, assim, eu acho que esse é um pouco do que a gente está trabalhando, né, para construir aí para os próximos anos, né? E vocês têm já experiências, exemplos nesses 2 anos de trocas entre os membros da comunidade? Como tem sido isso? Eu fiquei curiosa porque, de fato, se a gente for ver, é o mestre de obras, é o pedreiro, né? É a pessoa que está lá na ponta, tendo que entregar uma grande obra. E depois quem vai usufruir da obra não sabe o que está por trás da parede, o que está no meio do tijolo e tudo mais. Então tem que ser um profissional muito qualificado e que ele vai fazer a escolha, né? Sim. Então que tipo de troca que acontece nessa comunidade? Eu acho que assim, é também um pouco característica, né, desse público, né? É um público que normalmente é um conhecimento empírico, que ele vai ganhando a partir, né, da experiência mesmo. Então, assim, onde que ele busca conhecimento? Então, assim, não tem uma, né, vamos dizer assim, uma faculdade. Né? Você tem alguns cursos, mas assim, não tem uma faculdade para você. A faculdade da vida. É a faculdade da vida. Obras. E passa muito de geração também, isso, não é muito de geração para geração. E aí, o que a gente vê muito também é um pouco daquela resistência. Porque olha, eu sempre fiz dessa maneira, eu sempre fiz dessa maneira. E o que acho que tem bacana de troca na comunidade é em relação a exemplos como esse. Olha, eu não faço mais dessa maneira, eu faço agora dessa outra forma. E essa é a forma correta. Então, assim, eu acho que esses são os exemplos mais marcantes, assim, do que a gente tem dessas trocas, que é um ajudando a mostrar para o outro que... né, que ele pode fazer de uma maneira diferente, né? E quando a gente vem como marca, às vezes, ou como indústria, né? Ele vai falar, olha, talvez essa indústria está querendo, né, me empurrar alguma coisa. Então, eu acho que isso, pro nosso setor, é super relevante. Porque, como eu falei, não é a questão de você estar querendo trazer algo que é benéfico para a indústria, mas às vezes você está levando uma informação que é um avanço para ele, né? Uma informação importante. Então, eu acho que esse é um exemplo, acho que bem clássico, assim, do que existe ali de troca entre eles, assim. Acho que esse é um legal de falar. Troca de know-how, né? Troca de know-how, eu acho que é isso, né? Eu acho que esse é um super relevante mesmo. E algo interessante que você trouxe é sobre, para inovar, a gente precisa muitas vezes largar mão, deixar para trás o que não serve mais, desaprender, reaprender, vamos dizer assim. Em inovação, a gente encontra muita resistência. Quando a gente traz uma análise de uma tendência, um novo formato, todos os setores. E é algo muito potente quando a gente vê uma empresa protagonista dessa construção de comunidade, da transformação das carreiras. A gente pode chamar e deve de carreira desse profissional, ou enfim, tem também essa troca de gerações com seus desafios e oportunidades. Com certeza, ontem mesmo, e aí como você está enxergando essa nova geração
É um projeto que já prepara a MC para uma nova geração. E ontem, vou reforçar que foi esse encontro com os clientes, que tivemos a oportunidade presencial. Reuniram do Brasil, Paty. Que privilégio dessas pessoas trocarem e se tornam amigas, né, Flávio? Sim, com certeza. Né, Fábio? E ontem foi interessante ver, por exemplo, uma pessoa que era o Gui de uma nova geração. Então, a oportunidade de aprender na prática com outras pessoas do setor, que além dos mestres, a MC também promovendo esses encontros para que simplesmente o setor melhore, a entrega para o cliente final evolua. É uma preparação. Como vocês estão enxergando aí essa geração que vem? Acho que é super interessante, né? Essa pergunta. Eu acho que eu vejo também que, querendo ou não, né, o mestre construtor do nosso programa tem sido uma escola, né? E desde desses 2 anos que a gente está construindo, a gente realmente trouxe para o digital, né? Ela acontecer também no digital. Eu estava fazendo uma reflexão, né? Também antes de vir para cá, nos segmentos mais técnicos, querendo ou não, né, a gente usa um pouco desse conceito de comunidade, mas de uma outra forma. E como eu falei, é contável, né, as pessoas. Então, você consegue fazer isso, às vezes, de uma maneira sem precisar ter toda uma estrutura ali por trás, né, vamos dizer assim, uma ferramenta, um aplicativo, né, que para fazer isso acontecer. Mas no caso do mestre construtor, como a gente quer falar com um público, né, muito maior, que a gente não vai poder estar fisicamente com todos eles em todos os momentos, né, a gente já nasceu, vamos dizer assim, no digital ali com o programa. Então, eu acho que nesse sentido, como acho que a gente deveria estar se preparando ali para o futuro, de realmente para esse público, né, que, né, está aí com certeza, né, eles consumiriam conteúdo, eles vão consumir conteúdo digital, certeza, né, então, assim, como a gente pode, de certa maneira, também tá preparado para oferecer essa melhor experiência para eles ali, né? Mas eu também acho que sem esquecer sempre desse elo da presença, né? Da conexão pessoal, né? De ter o físico ali, né? Então, eu acho que eu acho que é dessa maneira que eu acho que a gente está construindo ali, pensando também para o futuro em relação a isso. Criar recorrência, consistência. E até aproveitando, Paty, quais são os debates? Como que tem essa visão de reputação para a nova geração? Esse ponto do do que a atual? Existe uma divergência, algo que até nós aqui pensando nas comunidades, trazendo para perto, né, Fábio? Pensando no quais conteúdos, como abrir caminhos. Tem algo diferente que tem sido debatido? Eu entendo que a principal diferença é que esse momento que a gente vive é um momento em que as comunidades estão experimentando, é um laboratório vivo de 4 gerações juntas, né? Então, isso é inédito, né? Você ter pessoas mais velhas com pessoas de uma idade média, pessoas que estão chegando, recém-formadas, e pessoas que já nascem digitalizadas e que também estão muito já empreendendo. Então, 4 gerações e gerações muito diferentes, né? Você tem o avanço da tecnologia, a capacidade que hoje as pessoas têm de adquirir conhecimento, né? Com a velocidade com que tudo se espalha. Isso é algo que é muito bom, por outro lado, gera muito conflito, gera muito ruído. Os costumes, os comportamentos das 4 gerações são muito diferentes. Então, eu vejo que a comunidade, ela também é uma oportunidade de nós conseguirmos compreender uns aos outros, né? De construir essa reputação, entendendo o que é bom para a geração Z, o que é bom para a geração alfa, como eu me comunico com cada uma dessas gerações tem que ser pensado. Então, o mestre de obras que está lá com os seus 60, 70 anos e que ele se orgulhava de ter visto, de ter aprendido com o pai dele, hoje o filho dele, ele já está vendo pelo YouTube. Sim. Então, ele não dá tanto valor apenas para que o pai ensinou.
Mas ele também está vendo um youtuber, um influencer que está ensinando algo diferente, ele vai questionar o pai, ele tem muito orgulho do pai, mas ele também, hoje, ele tem uma outra forma. E aí, como é que é esse conflito? Como se dá esse conflito? A forma de comunicação, ela é fundamental para a construção dessa reputação, dessa nova geração e do legado que essa comunidade faz. A partir do momento que é uma comunidade onde você disponibiliza know-how, cataloga know-how, você está criando legado, você está construindo uma nova geração. Só que é uma nova geração onde existem muito mais conflitos, né? Dado o contexto de mundo, dado a recessão econômica, dada a instabilidade que nós estamos vivendo, o instável é hoje o novo normal. E, além disso, você tem também os conflitos de gerações. Né? Então, você tinha antigamente uma população, vamos dizer, um jovem mais passivo, vamos dizer assim, Sim. em relação a herdar conhecimento prático da seu pai. Hoje em dia, você tem o conflito aí com o conhecimento que é disponibilizado gratuitamente pelas plataformas digitais. Então, eu entendo que reputação, como a gente começou falando, né, não é o que eu faço apenas, mas é o julgamento de vários públicos em relação à minha performance. A gente tem que considerar como comunicar com esses diferentes membros dessa comunidade para construir essa nova geração. Isso é fundamental, a comunicação segmentada. E que eu percebo que vocês estão fazendo muito bem, dado até pelo estímulo que vocês estão colocando na certificação, né, Fábio? Porque certificar alguém que a vida inteira aprendeu a fazer na raça, Sim. é um Exato. estímulo que deve enfrentar a barreira da comunicação intergeracional, não? Sim. Não, eu acho que com certeza. Eu acho que, para pegar o gancho também, né? Eu acho que, ouvindo você falar, realmente, acho que o grande desafio, né? Hoje, de alguém que, que trabalha com marketing, né? Com marcas, assim, é como você pode, vamos dizer assim, tentar criar realmente uma forma que os outros te enxerguem da maneira como você realmente gostaria, né? Se você é genuíno com aquilo, né, que você está fazendo, mas que realmente as pessoas te enxerguem dessa forma, né? Então, acho que realmente, assim, as diferentes gerações, os diferentes canais que existem só aumentam esse desafio. E também refletindo, vindo para cá, né? Acho que a comunidade, né? Criação da comunidade é uma maneira, né, é um atalho para isso, né? Vamos dizer assim, é uma maneira de você participar ativamente desse discurso, não de você ser unilateral, né? De, vamos dizer, comunicar algo, mas Ou você... ser passivo. Exatamente. Então, eu vim pensando bastante sobre isso, só para não perder esse gancho. Mas eu acho que, assim, esse profissional, acho que a certificação é uma maneira de reconhecimento mesmo. Acho que esse é o grande ponto que eles enxergam, né? E eles têm, vamos dizer assim, eles têm orgulho de fazer parte do programa, ele tem orgulho de mostrar que ele sabe fazer, que ele foi certificado por fazer algo que, como eu falei, é uma carência ali do setor, né? Então, acho que é esse o caminho mesmo da gente fazer as certificações, né, para eles. Né? E a gente vê que há uma entrega de valor contínua, que não são ações pontuais. E quando a pessoa passa a encontrar a sua própria trilha de aprendizagem, a jornada que ela se encontra, seja se identificando com vídeos curtos ou com conteúdos estáticos, quando são textos apenas, imagens, independente de como, porque hoje aprendemos sim de formas diferentes, mas ela navega ali, constrói o próprio caminho, porque a MC está, por exemplo, como uma empresa conduzindo essa comunidade, criando passo a passo, dia a dia, e algo que você trouxe muito rico, Paty, do legado que fica. Então, é sempre algo novo, mas tem algo com muito valor também registrado ali no passado. Sim. Então, como a gente cresce exponencialmente quando aproveita essa referência antiga com
as inovações frequentes, não é? É exponenciar a ancestralidade, para pegar a palavra da moda. Maravilhoso, olha! Fechando assim com chave de Muito bom. ouro. Mas é isso, a gente vê, assim, eu acho que vocês estão em algo, num setor, assim, que é muito interessante de ver como a cultura passa de geração para geração, Sim. né? E a gente está hoje num apagão de mão de obra há muito tempo na construção Sim. civil. Eu lembro que alguns anos atrás a oficina fez um projeto no momento em que o Brasil vivia o PAC, lembram do PAC? E o Brasil obra, né? vivia muita obra o apagão de engenheiros no Sim. Brasil e a mão de obra vindo de outros países e o risco que a gente tinha para essa categoria. E uma das coisas que se falava desde então é como garantir esse jeito brasileiro de construir, que hoje é feito de pai para filho, em pequenas comunidades. Então, eu entendo que vocês também estão deixando algo de legado para a sociedade brasileira ao criar essa comunidade, ao certificar esses mestres, para que a gente possa, de fato, ter aumento de mão de obra, mão Sim. de obra qualificada. Eu acho que de certa maneira também mostrar para eles que é um caminho, porque assim, a construção civil vem sofrendo porque assim, é um trabalho que se não é reconhecido, é um trabalho que é pesado, né? Querendo ou não, vai se sentir desvalorizado. Então, com isso, eu vejo que é uma oportunidade para eles verem que é um caminho, né? Então, porque, como eu falei, normalmente a nova geração talvez quer ter outras escolhas, mas a gente vai precisar dessa mão de obra e acho que esse trabalho pode mostrar que esse é um caminho, é um caminho interessante para eles, né? É um caminho que eles podem trilhar. A gente ainda hoje talvez não sente, né? Você quer reformar sua casa, você encontra pessoas, né? Encontra profissionais, mas vamos dizer, daqui 10 anos, como que a gente vai estar, né? Então, talvez criar esse caminho para mostrar que, né, que a nova geração também pode achar seu caminho ali, né? Sabe, Paty, você falou de ancestralidade, antes da gente caminhar aqui para o encerramento, a história da minha família tem muito a ver com minha mãe com 9 irmãos, todos se mudaram para Brasília, porque meu avô fez parte da construção de Brasília. E aí minha mãe, assim, se nomeia candanga, né? Assim que se fala. Quem nasce ali na construção de Brasília. Mas por conta dessa história do meu avô ter ido para construir na braço, mão de obra, sendo pedreiro, mestre mesmo. E acho que quando nos conhecemos eu te trouxe isso, que 2 desses meus tios, que são 3 homens junto com as 7 mulheres, hoje são mestres de obras em Goiânia. E quando a gente tocou o projeto, conversou, eu falei, Fábio, assim, acho que meus olhos até encheram d'água, que eu falei, tem tanto propósito, tanta missão da gente se conectar mesmo com os nossos Brasis e trazer esse propósito à nossa história. Então, acho que o gancho dessa ancestralidade, de como entre gerações nós deixamos um legado muito potente de uma forma muito concreta, né? Podemos dizer assim, aproveitar o gancho. Eu acho que só para a gente, né, acho que já também caminhando mais para o final, né? Mas assim, eu queria, eu acho que um ponto assim que eu trago, que eu acho que é bacana, né? Como eu falei, eu vim pensando, né? Acho que assim, comunidade, acho que é uma palavra muito interessante, né? E a gente passou a ouvir muito mais isso conversando, né, com a nós e tendo essas trocas. E como eu falei, a gente faz algumas coisas, né, para outros mercados que não deixa de ser uma comunidade, né? E a gente falando mesmo para a questão ali de mão de obra, né? A gente faz um trabalho hoje voltado para alguns estudantes também de engenharia, um trabalho mais inicial aqui que a gente está fazendo. E aí eu vim pensando para cá também e falei, caramba, a gente está criando uma comunidade ali. Sem dúvida. E aí, qual que é o gancho para deixar o final, que às vezes a gente já está fazendo um trabalho, né, que é um trabalho de criação de comunidade, cada um na sua cadeira ali, e eu acho que né, acho que fica uma reflexão que poxa, né, se você quer começar e fazer alguma coisa assim, o que é o seu propósito como empresa ali, né, ou como marca e tudo mais, e através desse propósito você
né, você buscar criar essa comunidade, né? Então, eu tava pensando porque assim, eu falei, poxa, talvez a gente já faz algumas coisas e eu já venho agora com a cabeça pensando, poxa, eu poderia fazer uma comunidade dos estudantes, poderia fazer a comunidade ali. E talvez no final, todas essas daí pode virar uma grande Ou apenas grande organizar o que vocês já estão fazendo. aplicando. Exato. Então, esse foi um encontro, não foi? Só para trazer um pouco de contexto. Isso, se lembra, né? Você fez uma verdade. visita com os estudantes em grandes obras, foi isso? Exatamente. Na verdade, a gente tem encontros com esses estudantes em alguns eventos, né? E a gente queria elevar o nível desses encontros. A gente falou, olha, não pode ficar só ali, vamos fazer algo muito diferente. E quando a gente, né, fez aí recentemente de trazer alguns estudantes aqui para São Paulo e dar oportunidade para eles de conhecer uma indústria, mas também de visitar grandes obras, eles, ficaram, ficaram assim, muito agradecidos. Que oportunidade. Então, Muito. assim, a ideia é aproveitar isso, né? Meio que isso. Gente, como executivos da Tênis, gostaríamos muito de numa Com próxima. certeza. A gente adora uma visita como essa, chão de fábrica, não é, Paty? Maravilhoso. E eu que adoro uma obra, tô doida para conhecer. Ai, É viu? mesmo. Acho que fica claro que essa reputação, construção de marca, não é algo abstrato, não é algo que fica no ar. É preciso muita estratégia, é preciso planejamento, entender quais dessas ações fazem parte de todo esse contexto. São várias comunidades. E acho que vocês, como grandes especialistas disso, né, Paty? Tem uma condução muito importante com clientes, imagino, de todos os tamanhos, porque existe um direcionamento, existe um caminho, metodologia, e o principal é trazer a verdade, o coração, o propósito, como o Fábio disse. O Fábio falou várias vezes essa questão do propósito. Isso realmente é o que garante se uma empresa tem consistência, se uma empresa tem autenticidade, tem muita gente procurando o tal do propósito, porque não é algo natural. Eu não fabrico o propósito. Então, quando uma comunidade, ela potencializa esse propósito e ela gera legado. Então, eu queria te agradecer, Fábio, pelo seu tempo aqui conosco, dizer que foi uma aula pra gente, né? E te parabenizar mesmo por essa comunidade que vocês criaram. E para terminar, eu queria saber como é que as pessoas fazem hoje, se alguém que está ouvindo a gente ou conhece alguém para indicar, olha, eu conheço um mestre de obras, eu conheço um construtor que é um cara muito bacana e podia estar lá. Como é que faz? Para quem quer conhecer mais sobre o programa ou se cadastrar no programa, você vai procurar mesmo no buscador Mestre Construtor MC. E aí vai ter um site lá onde você pode navegar nesse site, vai ter o aplicativo que você pode baixar, se cadastrar no programa. Lembrando também que ele é gratuito, então Mestre Construtor MC, procurando no buscador ou também nas lojas de aplicativo. É isso. E também eu queria agradecer novamente. Muito obrigado, pessoal. Fábio, obrigada, Paty. Que delícia dividir essa bancada com você. Demais, adorei. Deixamos aqui um mimo, porque é uma empresa mineira, também goiana. Muito obrigada. Para adoçar essa tarde de vocês. Muito obrigado. Mas obrigada a você que esteve conosco. Esse é o primeiro episódio de alguns que virão com líderes, onde trocaremos sobre tecnologia, reputação, influência, comunicação, o poder das comunidades e o principal, como aplicar esse propósito com uma boa estratégia aqui nos próximos dias juntos, certo? Até mais, obrigada, viu, gente?